A cobertura das eleições 2024 no Manticast tem o oferecimento de Agropecuária Fonseca, soluções e insumos para o agronegócio. WhatsApp 35 3641 2574. A Agropecuária Fonseca fica na Avenida Jarbas Guimarães Neto, 2525, em Brasópolis. Loja Elétrica SOS Instalações, a loja do Ítalo. Materiais e mão de obra em um só lugar. Telefones 35991427677 ou 999180354 ou ainda 984484091. A loja elétrica SOS Instalações fica na rua Capitão Manuel Gomes, 217, centro de Brasópolis. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Manticast. Estamos aí nos aproximando, do período eleitoral 2024, ano de pleito municipal, com as disputas aos cargos de prefeitos e vereadores nos mais de 5.500 municípios do Brasil. E o Manticast tem o prazer de fazer uma série de entrevistas, uma série especial, com os pré-candidatos a prefeito e prefeita dos municípios de Brasópolis e Piranguinho. Aqui cada participante vai ter a oportunidade de apresentar suas ideias e propostas para o futuro das cidades, logicamente em conformidade com as regras estabelecidas aí para garantir um ambiente justo e construtivo. Destaco que todos os pré-candidatos e pré-candidatas foram convidados e receberam as regras para participação, bem como as perguntas, com a única diferença é que as perguntas elas são específicas em acordo com a realidade de cada município, o qual nós estamos aí abordando essa série de entrevistas, As entrevistas serão realizadas em ordem alfabética, estão sendo realizadas em ordem alfabética, proporcionando igualdade e oportunidade a todos os participantes. Como eu disse anteriormente, para garantir um ambiente justo e construtivo durante as entrevistas com os pré-candidatos, nós estabelecemos algumas regras que são essenciais e que devem ser seguidas por todos os participantes. Cada candidato terá, no máximo, 1 hora para apresentar suas ideias e propostas. Esse tempo será dividido em 3 partes principais, que é uma breve introdução do pré-candidato, a apresentação das propostas e as considerações finais. A divisão das propostas ficou da seguinte maneira, será dividido em 5 eixos principais, que serão abordados dentro das perguntas que foram enviadas previamente, que são elas: saúde, educação, assistência social, que inclui habitação e programas sociais, desenvolvimento, que abrange cultura, turismo, esporte, lazer, emprego e renda, e planejamento, que envolve aí as tecnologias, gestão fiscal, responsabilidade e a regularização fundiária. Durante a entrevista é expressamente proibido ultrapassar o tempo designado para a entrevista, realizar ataques pessoais ou difamação contra outros pré-candidatos, criticar gestões anteriores ou atuais, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, de forma desrespeitosa ou prejudicial, e, obviamente, declarar sua candidatura de forma antecipada, fazer pedidos explícitos ou implícitos de apoio ou votos. O objetivo principal da entrevista é discutir as ideias e as propostas de cada pré-candidato de forma construtiva e respeitosa. A gente encoraja aqui um diálogo aberto e objetivo para que isso contribua para o entendimento da população sobre as diferentes visões e os planos de ação dos participantes. A entrevista será conduzida por mim, de forma séria, objetiva, na busca do cumprimento dessas regras estabelecidas e também para facilitar um debate equilibrado e produtivo entre os pré-candidatos. Quem acompanha o Manticast nas nossas redes sociais sabe que após a publicação de cada episódio, ao longo da semana nós postamos os cortes, porém, para evitar beneficiar os pré-candidatos, não faremos nenhum corte dessa série de entrevistas. O nosso material pode ser utilizado pelos pré-candidatos para cortes e publicação em suas redes sociais, desde que seja nos dado o crédito. Destaco também que todas as regras e os detalhes dessa série de entrevistas foram enviadas ao juiz eleitoral, à promotora de justiça e também ao chefe da 51ª Zona Eleitoral de Brasópolis, que abrange, além dos municípios de Brasópolis, Piranguinho, também Piranguçu e São José do Alegre. Estamos ansiosos para ouvir as propostas do pré-candidato e queremos aí contribuir com um debate esclarecedor e produtivo, que as entrevistas sejam um espaço de diálogo e reflexão para toda a população, e a gente já agradece aí a presença do pré-candidato e de todos os pré-candidatos que participaram aí, e que vem participando, e também pelo respeito às regras estabelecidas. Antes de iniciar as perguntas, eu gostaria de esclarecer que nós temos aqui um cronômetro na tela que começa a contar a partir do momento em que eu passar a palavra para o pré-candidato responder a primeira pergunta.
Então, para iniciar, gostaríamos que o pré-candidato se apresentasse, compartilhando um pouco sobre quem é e quais são as motivações para se colocar como pré-candidato a prefeito. Pré-candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom, boa noite, Wember. Um grande abraço para vocês. Um abraço especial aos brasopolenses, né, residentes no município, os brasopolenses que moram mundo afora, e principalmente aqueles que foram adotados por Brasópolis e residem na nossa cidade. Então, vou começar a falar um pouquinho da minha vida, né? Vai ser um pouquinho mais de tempo, porque são 30 anos de trabalho, mas vamos lá. Eu nasci no dia 24 de setembro de 1967 no Hospital São Caetano. Então, eu tenho 56 anos, e desses 56 anos, 46 anos residentes aqui no município, muito bem vividos. Eu sou filho de João Torres Pereira e da Dona Dada. Tenho 5 irmãos, né, o Edílio, a Jussara, o Zé Maria, a Luísa e o Celso, que faleceu em 2021, no período da pandemia. Eu sou casado, né, eu não comecei a namorar com a Alessandra, que é filha do Adilson e da Dona Iraci. Comecei a namorar em 1985, então entre o namoro e o casamento são 39 anos. No ano que vem eu faço 30 anos de casado. Desse casamento, né, nasceram Maria Clara e Maria Carolina. A Maria Clara já formada, mora em Jundiaí, já não mora mais com a gente, trabalha na P&G, ela é engenheira de produção. E a Carol, que está aqui comigo, a Carol ainda mora com a gente, faz Unifei, faz administração, e é o nosso braço direito na nossa loja, aqui na loja Claracol. Bom, vou falar um pouco agora do meu estudo, né? Quando eu comecei a estudar, então eu estudei no prezinho, na todas as escolas públicas, depois fiz grupinho, colégio, e na escola técnica eu me formei em 1986 como técnico em eletrônica. Formado em 1986, eu fui para São Paulo no início de 87 e fui trabalhar na Telesp. Fomos eu e mais uns 20 amigos recém-formados. Então, no primeiro semestre eu fiquei na Telesp. No segundo semestre, eu consegui entrar na Ericsson no Brasil, e fiquei na Ericsson mais um semestre até o final de 87. Só que chegou em 87, no começo de 88, eu fui pensar, eu preciso estudar. E eu tinha a opção de continuar estudando e trabalhando em São Paulo, ou voltar para Brasópolis e tentar estudar por aqui, né, na região. A opção foi voltar, então em 88 eu comecei a fazer cursinho em Itajubá, até o meio do ano, e prestei vestibular para o Inatel. Entrei no Inatel, passei no vestibular, entrei em agosto de 88. Então, fiz Inatel de agosto de 88 a julho de 93. Em 92, no último ano do Inatel, a gente já tinha um período de estágio, e aí eu consegui um estágio na Promon Eletrônica em Campinas. Então, eu fui fazer o estágio, e nesse período a gente estudava 2 dias no Inatel e 3 dias fazendo estágio em Campinas. E aí, nesse estágio, eu aprendi muito, né? Aprendi a parte de propostas. E aí fiquei até o final do meu curso. Só que chegou no final do curso, depois da formatura, eu não consegui vaga na área que eu fiz estágio. Mas abriu uma outra área que eu também trabalhava junto com os engenheiros da área, e eles me chamaram. Então, logo depois da formatura, eu já fui para começar a trabalhar na Promon. Isso em agosto de 93. Comecei na Promon. Fiquei 1 ano na Promon mexendo com projetos de centrais telefônicas, isso na engenharia aplicada. Quando chegou no final desse ano de trabalho, a área que eu trabalhava foi terceirizada. E aí os dois engenheiros mais experientes da área que montaram essa empresa terceirizada me convidaram. Então eu fui o primeiro funcionário dessa empresa que prestava serviço para a Promon. Eu entrei como já supervisor de projetos. Então eu fui o primeiro funcionário da empresa, o funcionário número 1, né? Comecei com eles e já supervisionava o projeto. Então eu tinha uma equipe que trabalhava para mim. Essa empresa, ela cresceu, e no final de 2021, quando eu saí da empresa, a gente já estava com mais ou menos 200 funcionários, 200 servidores, colaboradores. Só que nesse período todo que eu fiquei, começando como supervisor de projeto e terminando, né, na Recursos de Engenharia, como gerente de projetos, o que mais eu fiz nessa empresa foi a tomada de decisões. Por quê? Porque como eu era gerente, eu tinha uma equipe grande, né, trabalhando comigo. A tomada de decisões e, principalmente, e aí é tranquilo para eu falar isso, a gestão de pessoas. Então, eu trabalhava com pessoas, né? Então, a minha empresa cresceu e eu cresci junto, mas nessa função. Beleza, eu vou chegar o motivo de eu estar falando isso lá na frente. 2001, eu saí dessa empresa e montei uma empresa, né? Eu abri uma empresa para continuar prestando serviços para a Promon Eletrônica. Isso durou mais 1 ano.
Quando chegou em 2001, acabaram os projetos, aí eu tinha que optar, né? Eu já era casado, nesse momento eu já tinha uma filha, a Maria Clara. Aí nós optamos por ir para Poços de Caldas e compramos uma loja. Então, uma área completamente diferente do que eu me formei, do que eu fazia, e fomos para Poços de Caldas e compramos uma loja. A loja começou a funcionar, a gente com funcionários. Nesse período nasceu a minha segunda filha, que é a Carol. E aí, quando a Carol nasceu, a Alessandra, que tomava conta da loja e tal, ela teve que cuidar da Carol. E era um período assim, a gente estava longe de casa, só tinha uma tia lá na cidade, então ficou difícil. Então, a Alessandra ficava com a Carol e eu ia para a loja. Então, nesse momento, eu gerenciei a loja, né? A gente tinha 2 funcionárias, beleza. E aí, nessa situação, 2 filhas, né, bebezinho ainda, o que a gente fez? Vamos tentar abrir uma filial lá em Brasópolis. É a nossa cidade, é a nossa terra. Eu sou daqui, a Alessandra também, e abrimos a filial aqui. A filial foi dando certo, né? Abri no ponto da minha mãe, num lugar muito bom aqui na cidade, na Praça do Mercado, então foi dando certo. E aí, o que nós fizemos? Fechamos a loja de Poços, a matriz, e viemos para trabalhar aqui na Claracol. A nossa loja é Claracol, já tem com 20 anos no mercado aqui na cidade. Bom, tranquilo. Eu estando aqui com minha mãe, com a minha sogra, com a família toda aqui, a Alessandra, a Carol já tinha uma certa idade, já mais tinha 1 ou 2 anos, né? Aí eu consegui uma vaga no CEP. Então, a partir daí, comecei a trabalhar com educação. Aí entrei no CEP em 2005. Entrei como auxiliar administrativo, né? Depois gerente da incubadora de empresas, depois coordenador do curso de eletrônica e terminei no CEP em 2019 como vice-diretor. Da mesma forma que na empresa que eu trabalhava, a Promon, no final, né, nesse período de coordenador de curso, de vice-diretor, o que mais eu fiz? Tomada de decisões que você tem que tomar dia a dia, as principais e as não tão principais, e gerenciamento de pessoas. O CEP tinha pelo menos 100, 120 servidores, entre cantineiras, professores, né? Mais 1.200 alunos. Chegou um momento que a gente teve lá 1.200 alunos. E mais as famílias. Então, era tomada de decisão todo dia, toda hora. Uma observação do CEP, a gente conseguiu, com uma equipe muito boa, a equipe gestora do CEP, trazer de volta o curso integrado aqui para o CEP, que está até hoje. Até 99 funcionou perfeitamente, eu formei dessa forma, acabou em 2000 e só conseguimos em 2016 retomar com o integrado que está funcionando até hoje. Beleza. Saindo do CEP, isso em junho de 2019. Eu fiquei em casa um mês, que eu não tinha tirado férias, nunca tirei férias. Estava desempregado, mas falou, bom, estou de férias, um mês de julho em férias. No último dia, 31 de julho, o prefeito Carlos Alberto Moraes bate na porta da minha casa perguntando se eu queria trabalhar com ele, me oferecendo o cargo de secretário de Educação. Bom, beleza. Aceitei, né? Então vamos lá, vamos conversar com os diretores, você vai ser sabatinado, vamos lá e vamos ver o que eles vão achar de você. Do jeito que eu estava, já descemos, né? Todos os diretores lá presentes, meia hora estava contratado como secretário de Educação. E fiquei secretário de Educação até agora, abril de 2024, quando eu tive que sair. Nesse período, e uma observação que eu vou fazer, lá em março de 2020, o prefeito me convidou para ser vice dele na gestão agora atual. E aí eu aceitei, fui exonerado, mas por alguns acordos, por entrar mais partidos juntos, para coligação, entendemos que não era o meu momento. E aí sim eu voltei para a Secretaria de Educação, ficando até agora abril, né, de 2024, que eu tive que sair no dia 5 de abril. Bom, a partir daí, eu acho que a minha história profissional, eu acho que resume mais ou menos isso. Então, assim, a importância, para resumir, né, da tomada de decisões. As decisões são tomadas em grupo, então, assim, tanto com os diretores que eu trabalhei, quanto com o prefeito, as decisões principais eram tomadas em grupo, as decisões não eram tomadas por uma pessoa. Então, sempre essa conversa para se tomar a melhor decisão. E, principalmente, a gestão de pessoas. Isso eu acho que é o principal, por quê? Porque a gente trabalha com pessoas, então não tem dúvida dessa importância. E aí, respondendo a sequência da pergunta, por que eu me habilito? É isso? Por que eu me habilito para... né? Então, assim, primeiro, esses 30 anos de experiência entre empresa, entre prefeitura, escola técnica, né, me deu a experiência e a tranquilidade para dizer, olha, trabalhei com tomadas importantes, sérias de decisão, esse é o principal para mim, e gestão de pessoas. E aí, o que eu enxergo num eventual governo? O que mais vai acontecer nesse momento?
tomada de decisões e gestão de pessoas. Claro que é uma cidade, claro que é uma prefeitura com 500 servidores, colaboradores, né? Mas eu me preparei durante esses 30 anos para um voo maior, que é uma uma possível gestão do município. Esse é o primeiro motivo. Desculpa, né? O segundo motivo é que, assim, eu nunca fui político, né? Deixa eu ver meu tempo, 10 minutos. Eu nunca fui político. Eu fui convidado pelo prefeito, né? Sempre tinha aquele sonho de gestão, sempre tinha aquela vontade de ajudar, de cuidar das pessoas. Mas eu enxerguei que a política é possível ser feita com transparência. Eu não preciso, né, ter benefício próprio ou beneficiar pessoas. A gente beneficia uma cidade, beneficia uma comunidade. As decisões podem ser tomadas de forma transparente. Então, eu enxerguei que, mesmo eu não sendo político, eu sendo um microempresário naquele momento, é possível se assumir um cargo de tamanha responsabilidade de uma forma limpa, transparente. Isso que me motivou. O segundo. E o terceiro motivo, e não menos importante, é retribuir para a minha cidade, com a dedicação do meu tempo, de 4 anos da minha vida, o que a cidade me deu e continua me dando. Então, tudo que eu tenho é de Brasópolis. Então, eu tô oferecendo o meu tempo, a minha vida, a minha dedicação para Brasópolis. Acho que é isso o motivo principal. Pré-candidato, em sua visão, qual que é o principal obstáculo que impede hoje o desenvolvimento pleno do município e como pretende enfrentar esse desafio para promover o progresso de Brasópolis? Tá, então vamos lá. Assim, não adianta eu falar que não é recurso financeiro, né? Hoje, o que a prefeitura arrecada não é suficiente para fazer milagres. Então, eu acho que o motivo é esse. E aí, as formas de pensar nisso é assim: primeiro, a construção de galpões, porque não adianta eu trazer empresas, gerar empregos. Como é que eu vou conseguir gerar empregos hoje se eu não tenho um galpão para oferecer para uma empresa vir para cá? Quando eu estava no CEP, é bom eu lembrar disso, vários empresários foram atrás da gente. Só que, assim, a gente tem uma mão de obra qualificadíssima, né? Isso é sabido por todos. Porém, a gente não tinha, a gente que eu digo, escola e prefeitura principalmente, um espaço para ceder para essa empresa vir se estabelecer aqui. Então, seria, né, eu tenho que falar que a necessidade hoje do município, principalmente, é a construção de galpões. Eu tendo galpões, eu tenho certeza que as empresas vêm. Isso é o principal. E para que eu construa galpões, eu preciso de recursos financeiros. Então, assim, tá com a mente aberta para correr atrás de emendas, porque hoje as emendas também são importantíssimas para nós. Então, a primeira, né, é construir galpões, aumentar a arrecadação do município, sem a menor dúvida. E a segunda, e não menos importante também, é a geração, é a indústria do turismo. Eu acho que hoje o turismo em Brasópolis pode ser muito melhor trabalhado, muito mais desenvolvido. A gente tem um potencial enorme, a gente tem um diamante, só não está lapidado aqui na nossa cidade. Então, a indústria do turismo é um dos carros-chefes que nós vamos trabalhar no eventual governo, isso eu não tenho dúvida. Mas não é só o turismo do caminho da fé, o turismo religioso, também o turismo de aventura, o turismo astronômico, o turismo de observação, turismo esportivo, cultural, várias, que eu vou citar talvez numa próxima pergunta, mas é isso, é construção de galpões para, né, empresas se estabeleçam aqui gerando emprego e renda, e a indústria do turismo, isso eu não tenho a menor dúvida. Pré-candidato, um dos eixos mais importantes, isso não só no município de Brasópolis, mas é a realidade do Brasil inteiro, é a questão da saúde, né, que tem um gargalo, né? Quais são os principais desafios enfrentados hoje pelo sistema de saúde e como que você pretende enfrentá-los? Tá. Falar de saúde é difícil, porque é um tema sensível para todos nós. A gente envolve, né, doença, envolve morte, envolve sentimentos não são muito gostosos de passar. Mas a atual gestão já fez muito pelo município, eu sou obrigado a dizer até porque a reforma da UBS, hoje inclusive leva o nome do meu pai, João Torres Pereira, né? A construção do postinho lá do São Francisco, a reforma de várias escolas rurais sendo hoje utilizadas como posto de saúde. Hoje tem uma licitação já homologada pelo prefeito do UBS lá no distrito de Luminosa, isso vai ser importantíssimo para a cidade, mas principalmente lá para o distrito, né? A parceria que a prefeitura fez com o Hospital São Caetano, tanto na negociação da dívida, que era muito grande, né? E hoje são 3 milhões que a prefeitura coloca ano no hospital, para que o hospital, né, trabalhe da forma possível, não tem muita mágica para fazer, mas trabalhando, né, legal. Então, essa parceria hoje já aconteceu muito, coisa boa. O problema, o investimento da prefeitura, que seria de 15% o obrigatório,
A prefeitura coloca quase 30%, então, assim, quase o dobro, e mesmo assim ainda nós temos problema. Então, assim, não adianta falar, um dos motivos principais é a contratação de mais profissionais, mais médicos, isso, né, não temos dúvida. Então, acho que hoje, a contratação desses profissionais e a aquisição de equipamentos são as duas coisas que nós precisamos para melhorar um pouco o atendimento. Acho que é isso. Pré-candidato, e como que você planeja melhorar também a questão do acesso à população aos serviços de saúde básica e especializada e como garantir a qualidade do atendimento e a humanização desses serviços para o município? Tá. Algumas coisas acontecem, né, que a gente pensa em melhorar, vai fazer parte do nosso plano de governo para um eventual governo. Então, por exemplo, a criação de um pronto-socorro pediátrico. Acho que isso é importantíssimo hoje, é essencial para nós, né? Até para acolher melhor as crianças. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a criação de um grupo contra a prevenção do suicídio, né? Acho que é importante também psicólogos, psiquiatras para dar esse apoio dentro lá dos ambulatórios, acho que é importante. A melhoria do grupo de apoio à gestante, acho que isso também é essencial antes do nascimento e depois. O que mais? Os pré-agendamentos das consultas. Hoje a gente vê reclamação, né, são reais, de filas, de atendimentos demorados, e aí eu imagino que assim, a pessoa está lá esperando, vem uma emergência, passa-se na frente. Então, pode ser que demore mais. Então, casos não tão graves assim, eles podem ter um pré-agendamento para evitar aquelas filas, para evitar aquela longa demora. Isso é uma outra, né, uma outra situação importante. E melhorar o atendimento do pronto atendimento, na verdade, né, tipo, quando é urgente, pronto-socorro. Quando for uma consulta não tão urgente, encaminhar para as unidades de saúde para não ter aquela filona grande lá no pronto-socorro e cada um ficar no lugar certinho. Acho que são essas 5 medidas principais que nós podemos pensar para poder melhorar esse atendimento e humanizar. E junto com isso, eu deveria ter citado lá no começo, o que eu acho importante é não só para a saúde, é que a gente tenha um cuidado maior com a saúde mental de todos os colaboradores. Sabe, e aí eu vou dizer pela educação, que eu passei por isso por 5 anos, né? Eles sofrem, nós sofremos, né? E imagino que a prefeitura sofreu. Então também tem um cuidado muito, muito sério com isso, sabe? Acho que é importante a gente pensar nisso também lá na frente. Pré-candidato, outro, e aí já é diretamente a sua área, né? Outro ponto muito importante, isso também, né, a nível nacional, é a questão da educação, né? Como que você pretende promover a valorização dos professores e melhorar a infraestrutura das escolas em Brasópolis? Tá, isso eu acho que é mais fácil um pouco, porque eu trabalhei, né, 17 anos na educação. Então, assim, primeiro, a manutenção do piso nacional do magistério. O salário, manter, né, o que é obrigação por lei, isso não tem a menor dúvida. A segunda é a capacitação continuada. Eles me cobram muito e me cobraram, e alguns que me encontram ainda continuam cobrando, que nós não demos muita capacitação. Isso é importante para eles, eles precisam, eles pedem para a gente. Então, faz parte do nosso plano de governo, no eventual governo. A finalização do plano de carreira. Quando eu entrei lá em 2019, isso foi discutido. Já existia uma equipe da educação discutindo o assunto, só que não foi finalizado. Então, retomar e né, conseguir que seja fechado o plano de carreira. E eu acabei de falar a saúde mental deles, eu acho que faz parte. Uma quinta situação importante também é melhorar as condições de trabalho dos professores e das cantineiras, principalmente. Motoristas, claro, mas, no geral, professoras e cantineiras. De que forma? Na melhora da internet, na aquisição de computadores para os professores, para as salas dos professores, notebooks, data show, isso é de fundamental importância. Melhorar os itens da cozinha para as cantineiras, eu acho que elas reclamam um pouco. Em algumas escolas, ampliar a cozinha, acho que também é importante, eles me cobraram muito disso. Então, assim, essa é a melhoria. Em relação à infraestrutura, aí eu falo com tranquilidade maior até. Durante os últimos 6 anos, depois que começou a ter um pouquinho mais de sobra de recursos na prefeitura, um pouquinho até antes de eu entrar, mas bastante depois que eu entrei, todas as escolas foram reformadas, umas mais, outras menos, mas eu vou citar algumas aqui que são importantes, né, de eu dizer. O grupinho, por exemplo, que reformou totalmente a cozinha, desculpa. A cozinha não cabia ninguém quando eu entrei. Hoje é uma cozinha tranquila, larga, né? Foi feita uma rampa legal para acesso, né? Foi muito bem feito. A escola de bom sucesso, inclusive daqui do bairro, né? Aqui do distrito, que foram feitas 3 salas, sala de recursos, foi melhorado o almoxarifado, que hoje é uma sala de informática maravilhosa,
biblioteca, uma almoxarifada. Então, a escola ficou linda, a escola está linda, eu convido todos para visitarem, inclusive. O grupão, que mesmo sendo um prédio tombado, mas já foi feito uma valorização dos ambientes, bem reformado. O prezinho também teve bastante reforma, né? De todas essas escolas, então, assim, se você me falar uma reforma grande, uma mudança estrutural, eu não enxergo. Eu enxergo pequenas adaptações para a gente atingir, respeitar as leis, acessibilidade, banheiro, né, bem adaptado, isso ainda falta em algumas escolas, algumas já tem. Mas reforma grande, eu não vejo necessidade nesse momento, né, não precisa. E eu queria terminar com a Escola Nossa Senhora Aparecida, ali no bairro do Alto da Glória, Alto da Aparecida, que quando eu entrei, parece assim, você me pergunta, se eu fosse responder, o que de melhor eu fiz hoje na educação? Foi ver a transformação da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. A escola, assim, ela era, né, pelos próprios moradores, pela diretora da escola, era uma escola triste, era uma escola sem vida. Então, o que foi feito de reforma, o cuidado que foi feito, até antes de eu entrar com a finalização da quadra maravilhosa na escola. A escola, quando eu entrei, tinha 78 alunos. Quando eu saí, tinha 125. Tinha famílias do bairro que levavam crianças lá de cima para o grupão. Por que não deixar na escola do lado? Moravam famílias do lado. Hoje eu estou dizendo hoje, mas até no período que eu saí, não tinha vagas. Tem turmas que não tem vagas mais, de tanta procura. Então, assim, esse foi hoje, eu posso dizer que foi o meu maior orgulho. Isso eu não tenho dúvida de que foi o meu maior orgulho, de ter transformado a Escola Nossa Senhora Aparecida. Acho que é isso. Pré-candidato, e quais são os principais desafios da educação e quais os principais investimentos que ainda são necessários no município? Vamos lá. Eu posso dizer que, né, quem me conhece há mais tempo sabe que eu vim do futebol. Então, assim, o primeiro é investir na base. Então, isso eu não tenho a menor dúvida que é hoje o grande problema da nossa educação. Então, o que a gente pretende, num eventual governo? Trazer para o município um programa de alfabetização. Esse programa, na verdade, a gente até já foi, enquanto eu ainda era secretário, nós já fomos visitar uma cidade vizinha, fomos apresentados para esse programa, né? E assim, os resultados que essa cidade atingiu, absurdos. Então, esse é o primeiro passo para a gente melhorar. Isso, fato. O segundo é continuar, no geral, com essa capacitação continuada. Então, que eu falei já na resposta anterior, mas que os professores tenham capacitação. Quais temas, quais assuntos? Discutido, fácil de negociar. Mas, em específico, aí é o terceiro ponto, é uma capacitação para professores e monitores que cuidam de crianças com necessidades especiais, autistas, né? Isso é muito cobrado, é muito importante e assim, faz muita falta. Então, essa é a terceira. Então, eu relacionei 4 itens. O quarto item, e aí sim, não, deixa eu só voltar antes, que depois eu esqueci e passo para um próximo assunto, em relação à construção da Escola Municipal Prefeito Hermínio Gonzaga no distrito de Cruz Velha. Eu não poderia deixar de falar dessa escola, porque essa escola foi feita durante a minha gestão na secretaria. O governo estadual ofereceu a municipalização, né, eram 48 alunos que eu já tinha citado, mas ofereceu benefícios, vantagens para a gente construir. Então, hoje, existe a escola lá no bairro, a Escola Municipal Prefeito Hermínio Gonzaga, uma escola linda, né, bem feitinha, hoje já com próximo de 70 alunos, né, e foi feita, o programa até foi o programa Mãos Dadas, dessa forma. O governo estadual entrou com todos os recursos, de aquisição de ônibus, de material, de toda a construção, e está lá pronta, funcionando desde janeiro E eu tenho um carinho especial para falar nisso, porque além de eu ter participado, eu vou citar uma coisa até triste, no dia que meu irmão faleceu, no dia seguinte eu fui na Câmara defender esse projeto. Então, esse eu não vou esquecer nunca mais, né? É um fato que vai ficar na minha memória. E hoje a escola já está funcionando, e hoje nós temos um desafio, e aí a secretária atual e os próximos secretários, de aumentar o número de matrículas dessa escola. Hoje deve estar, não tem o número correto, mas próximo de 60, 70, mais ou menos, mas podemos chegar a 120, como conseguimos na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Só para não esquecer dessa informação. E aí, finalizando a questão dos investimentos, onde pode ser feitos, e aí sim, em construção, a cidade necessita de uma creche, de mais uma creche. Nós temos uma creche linda no bairro Frei Oreste. A creche é maravilhosa. Porém, são 120 vagas, né? E temos uma situação, que é sabida também por todos, a questão do transporte. Tem famílias que não conseguem levar essas crianças lá para o Frei Oreste. Então, eu acredito que tenha crianças que não têm creche aqui na cidade.
Então, qual que é a ideia? Isso nós vamos buscar incessantemente, incansavelmente, recursos para a construção de uma creche aqui dentro da zona urbana. Pode ser, pode ser ali no SIC, do lado do SIC, onde já estava previsto, o local não, mas é importantíssimo essa creche. E aí, o que ajudaria essa construção? Possivelmente, famílias que levam crianças para o Frei Horácio na creche, deixariam as crianças aqui na cidade. E aí a gente abriria vagas, abriria salas, né, que eu poderia levar alunos da educação infantil, prezinho do bairro da Loba, do Frei Horácio, Serra dos Mendonça, Bela Vista, para estudar pelo menos numa educação infantil lá na creche Jureci Guimarães. Então, eu acho que são esses 4 pontos principais, mas a construção da creche e o programa de alfabetização necessários. Pré-candidato, e outro ponto também importante é a questão da assistência social, né? Para garantir hoje uma moradia digna para a população, há planos habitacionais previstos aí para um eventual governo? Então, hoje na verdade ainda está em obras, né? O loteamento Serra das Estrelas, lá no bairro do Frei Horácio, até embaixo da creche ali. Abriu-se a possibilidade, porque como é um loteamento hoje perfeitamente regularizado, eu imagino que se eles já não têm a escritura, a matrícula, já vão receber os moradores que receberam, né? Então, hoje existe essa possibilidade, o loteamento está sendo feito, né? Já está bem adiantado, então até da gente tentar depois um programa do governo para a construção de casas fica facilitado para essas famílias. Junto com isso, existe a possibilidade, no futuro, até da ampliação desse loteamento, porque espaço existe. A área é muito grande. Então, essa é a ideia principal, que vai constar também do nosso plano de governo, de, né, até ampliar mesmo esse loteamento, que é a ideia principal. E como que você pretende ampliar o acesso aos programas sociais existentes e se há plano de criação de novos programas para atender a demanda da população que vive uma situação mais de vulnerabilidade? Aí são várias situações, né? Porque a gente vê, por exemplo, algumas pessoas em situação de rua. Então, a primeira ideia do nosso plano de governo do eventual governo, né? É a construção de uma casa de passagem. E o que seria essa casa de passagem? A gente, vou usar o termo, recolher essas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade na rua e dê dignidade para elas. Então, saúde, higiene, alimentação e até alguma atividade ou algum curso, alguma coisa para capacitar essas pessoas, primeiro para dar dignidade para essas pessoas, cuidar, né, com absoluta certeza, e que eles possam até conseguir alguma capacitação para conseguir uma vaga de emprego. Essa é uma das nossas propostas, né? Uma segunda proposta é a construção de uma creche sênior. Aí é um pouquinho diferente, talvez já tenha um projeto piloto, é que a gente consiga colocar algumas pessoas, né, de mais idade para que fiquem um dia inteiro nessa creche. Aí tem também ajuda de saúde, fisioterapia, cuidados médicos, ficaria o dia inteiro numa creche, nessa creche sênior, que pode ter outro nome, e depois voltariam para casa. Essa é uma segunda, né? Melhorar o acolhimento, eu sei que hoje já existe, eu participei de várias reuniões da rede, por isso eu posso dizer que já existe, é uma terceira solução, é melhorar o atendimento dessas pessoas para que elas possam voltar para suas famílias. É muito triste ver as pessoas na rua, sendo que essas pessoas têm família. Então, talvez melhorar esse acolhimento, a forma ainda estamos discutindo, né? Mas para tentar devolver essas pessoas para as casas delas. Então, acho que é mais uma situação. Deixa eu ver se eu vi mais alguma coisa aqui. Tá tudo certo? Tudo beleza. Então, porque assim, tem coisas que são mais, tem mais itens, então pode ser que esqueça um ou outro, mas eu acho que são bons programas que a prefeitura, algumas ela já faz, né? Algumas são novidades, mas para ajudar essas famílias em condições de vulnerabilidade. Pré-candidato, um dos pontos que também abrange aí, né, uma gama, né, que é a questão do desenvolvimento, né, que envolve a cultura, o turismo, esporte, lazer, também emprego e renda, né? Como que você pretende promover o desenvolvimento da cultura local e quais ações serão tomadas para fortalecer o turismo? Tá, eu vou misturar, porque até algumas coisas eu já falei na resposta anterior, mas assim, eu vou começar pela indústria do turismo. Então, o primeiro passo, eu não tenho dúvida disso, é a contratação de uma empresa especializada para que se desenvolva um mapa, que se faça um raio-x mesmo da cidade, para a gente desenvolver pontos, cachoeiras, trilhas, né? Então, montar como uma empresa, não é à toa, claro que tem que ter um pequeno investimento, mas que essa empresa faça todo esse raio-x. Bom, feito isso, é hora da gente partir para a nossa indústria do turismo. Então, melhorar o caminho da fé, continuar apoiando o caminho da fé e o caminho de Aparecida,
O Caminho da Fé hoje ele já anda né, com suas pernas, mas o que a gente puder melhorar. O Caminho de Aparecida, que, né, começo recente agora, também. O turismo astronômico. Eu tive recentemente conversando com os diretores do LNA, em Itajubá, semana passada, e por que não retomar as visitações? Visitações guiadas, né? Não vai abrir, não vai ser portas abertas, mas por que não conseguir que a gente leve turistas para visitações no LNA? Segundo ponto. Turismo de aventura, trilhas. Por que você não desenvolver ralis? Porque a antiga trilha com motos que a vida inteira teve em Brasópolis, por que não voltar? Por que não, né, buscar o turismo esportivo? Hoje nós já temos tradição na Copinha Pablo Maia, por exemplo. Isso já virou tradição, cada vez maior, com times até do exterior. Por que não? Continuar como foi feito esse ano, o desenvolvimento do Velocross. Foi um show, foi, né, 4, 5 mil pessoas lá no campo da aviação. Foi maravilhoso, um evento grande, né? Voo livre, por que não voltar com o voo livre? Melhorar a estrada, fazer parcerias, porque continuar no esporte, sem dúvida, né, é importante. Astronômico, cultura, turismo, a cultura, você me perguntou. Então, por exemplo, incentivar o coral Voz de Euterpe nos festivais. A encenação da Semana Santa do TAG, continuar apoiando, né? O Festival Romeu e Julieta. Então, assim, são eventos que já acontecem, mas que entrariam no calendário de eventos. Eu acho que isso é de suma importância. Nós temos que ter esse calendário para que o turista saiba, ó, tal data é o Romeu e Julieta, tal data é a Copa Pablo Maia. Tais datas eu consigo fazer uma visitação lá no LNA, né, guiadas, bem discutidas e tal. Então, eu acho que o que falta é isso. É a empresa que vai fazer esse raio-x para nós e depois desenvolver esse calendário de eventos. O que isso gera? Né? Gera emprego e renda. Você vai ter guias, você vai ter mais gente trabalhando em pousada, mais gente trabalhando em restaurantes, você vai ter empresas fazendo lembrancinhas, souvenirs. Então, assim, a indústria do turismo gera tudo isso. E aí, consequentemente, emprego e renda e aumenta a arrecadação. Né? Então, essa é a indústria do turismo. E para desenvolver e continuar repetindo o que eu falei na resposta anterior, é a chegada de novas empresas no município para gerar emprego, renda e melhorar a arrecadação. Eu acho que são os dois pontos importantes para a cidade crescer, né? Culturalmente falando, são os dois pontos mais importantes. Pré-candidato, na questão do esporte, né? Basicamente você trouxe algumas respostas já dentro das perguntas que seguem, né? Quais seriam as propostas para investimento no esporte em relação a ampliar as opções de lazer no município? Tá. No esporte, não. Eu vou voltar só um pouquinho, que eu lembrei de mais umas coisas. Por exemplo, desenvolver a identidade do município, a identidade turística. Eu acho que falta uma marca, nós não temos isso. Então, é um fato importante. Apoiar o Caminho da Fé, apoiar o Caminho da Aparecida, apoiar isso, né, tranquilo. Apoiar o Caminho da Mantiqueira. É Caminho da Mantiqueira mesmo? Acho que é isso. Caminho da Mantiqueira, importantíssimo. Continuar apoiando, né? Não podemos deixar. Então, para finalizar, eu tinha esquecido. Em relação ao esporte, eu tenho que falar primeiro do futebol, porque eu vim dali, a minha vida inteira eu sou do futebol. Então, continuar apoiando absurdamente a escolinha de futebol Pablo Maia. O resultado dessa escolinha é percebido por todos. Mas o que precisa, então, para continuar apoiando? A aquisição, por exemplo, de um veículo, porque eles se deslocam, eles vão jogar campeonatos amistosos, eles fazem muitas, né? E hoje nós não temos um ônibus específico para o esporte. Então, e aí é claro que esse ônibus serviria para a turma da corrida de rua, para a turma do vôlei adaptado, para a turma de todos os outros esportes, seria um veículo para o transporte. Então, apoiar a escolinha Pablo Maia, né, primeiro. O segundo, por que não da criação de uma escolinha de futebol feminino? A gente tem a Debinha aí que está dando show e, né, um orgulho para nós. Então, por que não? Hoje eu já vejo lá no Poli, por exemplo, meninas treinando, bastante meninas treinando. Então, também apoiar essa escolinha. E aí, assim, com a aquisição de equipamentos, de material, acho que é importante, né? Continuar começar a apoiar de uma forma mais intensiva, né? Que eu já falei, o velocross, o ciclismo, que é forte na cidade, as corridas de rua, né? Muito forte, a turma aqui de Bom Sucesso mesmo é destaque, né? Então, também continuar apoiando isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente está colocando no nosso plano. Eu acho que não tem... Tá. Bom, em relação ao lazer, eu acho que assim, o que falta na cidade, e até já fui cobrado essa semana, uns 15 dias atrás, que as praças, elas tenham mais opções de lazer e recreação. Acho que falta muito disso. Se uma família levar uma criança numa praça hoje não tem nenhuma opção, né? Acho que isso é importante também. Tá.
eu estou pedindo um socorro dos universitários, né, claro. Existe já um projeto na prefeitura, esse projeto já está pronto, não está iniciado, mas está a criação de uma pista de bocha. Eu acho que é importantíssimo isso lá no complexo do estádio municipal. Tem espaço, então, foi um projeto que existe, buscar recursos para que essa pista seja construída. Eu acho que é importantíssimo para a população. Mais alguma coisa? Tá. Uma coisa que também acho importante, isso o CRAS faz muito bem, mas é ampliar, trazer monitores para outras modalidades. Eu lembro, quando jovem, quando moleque, a gente tinha a opção de jogar vôlei, de jogar handebol e jogar basquete. Hoje isso reduziu muito na cidade. Hoje virou futebol. Eu vejo muita reclamação disso também. Brasópolis não é só cidade de futebol. Então, acho que é importante a gente conseguir monitores, porque assim, o menino pode ter talento no handebol e não apareceu. Ele pode ter talento para um vôlei, voleibol e também não. Futebol. É aquele que não gosta de futebol, né? A criação de campeonatos, eu posso dizer por mim, porque fez muito bem para a minha vida, né? Campeonatos não só de futebol, mas de outras atividades também. Você vai tirar o menino de casa, celular, né? Campeonatos, pode ser de futebol, pode ser de qualquer outro evento. Eu acho que isso é importante também. Criar campeonatos, eu acho que, resumidamente, são bastante opções, né? Executar, fazer, criar. Para candidato ainda nessa seara do desenvolvimento, basicamente você já trouxe isso numa questão anterior lá no início, mas a questão do incentivo à geração de emprego e renda no município. Eu acho que assim, eu vou ser repetitivo, mas eu acho que é importante porque hoje eu vejo as duas soluções para o nosso município para a gente desenvolver, para a gente crescer, né? Hoje a atual gestão fez um trabalho maravilhoso, a atual gestão, por exemplo, ampliou, adaptou o prédio da antiga fábrica de café, ali em cima, né? Para o DAX, gerando hoje muitos empregos e já tem uma licitação aberta e inclusive já vai começar a obra para ampliar. Então vão ser geradas mais vagas lá na Audax. Então já foi feito isso. Construir um galpão lá no bairro Vargem Grande também para geração de emprego e renda, né? Então aumentou a oferta de empregos, mas ainda é deficitário. Então nós precisamos construir galpões e trazer empresas para gerar emprego e renda para a nossa população. Isso, né? E volto a falar da indústria do turismo. Eu acho que a gente tem um potencial absurdo e é pouco desenvolvido. Eu acho que falta a gente conversar. Eu acho que assim, é difícil, é trabalhoso, mas nós temos que dar o primeiro passo. A ideia é assim, por exemplo, vamos para uma cidade onde já existe Gonçalves, Cristina, que já existe, já eles aderam, já estão um pouquinho na frente, e copiar. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar, por que não copiar? Eu acho que é o caminho. As boas práticas, as coisas que deram certo, a gente tem que copiar, não tem outra opção, né? Acho que é isso. Pré-candidato, aí a gente passa para o outro tema, né, que é a questão do planejamento, né, que envolve aí as tecnologias, a questão da gestão fiscal também, da responsabilidade e a regularização fundiária. Como que você pretende utilizar hoje as tecnologias e a inovação para otimizar os serviços públicos e a gestão municipal? Tá. Então, semana passada eu já aceitei, eu tive lá em Itajubá no Hardtech e eu fui numa palestra e depois conversei bastante com o diretor da FACESB. Então, o que a gente precisa? São programas voltados, direcionados para as pequenas cidades. Não adianta eu achar uma solução para cidades grandes que para a nossa cidade não vai servir. Então, a FACESB nos ofereceu já uma possibilidade legal de adaptação de um programa que eles estão desenvolvendo na incubadora deles, da InCity, para a nossa cidade. Então, foi o primeiro passo, né? Foi muito, muito bom o projeto, inclusive. Claro que vai ser discutido, claro que tem valores, claro que tem toda uma negociação, mas já é uma solução de projetos voltados para cidades de pequeno porte. Acho que isso é importante, né? O que mais, Carolina? É isso? Então, eu acho que é isso. E aí, assim, a gestão fiscal, na verdade, é questão de ter responsabilidade, sabe, Ember? Eu acho que, assim, o trabalho transparente, eu acho que é fato. Então, o que eu quero dizer com isso? Nada mais do que seguir as leis. Então, não adianta a transparência que enxerga é isso. Existem as leis. Então, faça o simples, siga as leis. Eu acho que isso é o principal. E aí não é só na gestão fiscal, na educação, na saúde. Siga as leis. A partir daí, até o falar o não
não vai fazer mal, porque se eu sigo a lei e está sendo proposto uma coisa fora da lei, então siga as leis. Eu acho que é a solução principal e dá sequência no que está sendo feito. Né? A gestão da prefeitura é muito transparente, a gestão atual, e eu participei dela. Né? As decisões que nós tomamos dentro da lei. Então, não aconteceu nada diferente do que a lei permitia. Não fizemos nada além disso. Então, siga as leis. Eu acho que é o melhor caminho. Pré-candidato, e quais são as medidas a ser adotadas, né, para garantir a questão da transparência, né, você já basicamente falou, mas visando o equilíbrio financeiro do município? Eu acho que é planejamento, sabe assim, você planejar, você tem que discutir tudo, né, tomar a decisão correta, o dinheiro vem, então é simplesmente planejar. Planejou, pronto, você consegue resolver os problemas. Não sei se você tem mais alguma coisa que eu tinha relacionado. Ah, tá. É ficar atento às inovações, né? Você tem que ter bons contatos, você tem que ter um bom relacionamento, porque assim, tem uma novidade, tem alguma coisa lá que você consegue de uma outra cidade, de outro parceiro, é ficar atento. Então, assim, eu acho que essa rede de relacionamento é importantíssimo para um gestor. O gestor tem que estar atento às mudanças, às inovações, ficar atento, acho que é isso. Pré-candidato, e aí um ponto importante, né, que tem acontecido no município, está em andamento, é um bom trabalho, a questão do REURB, né? Quais são as suas propostas para a regularização fundiária e o ordenamento urbano do município? Tá. O nosso eventual governo vai ser um governo de continuidade. Então, hoje a REURB é exemplo para o país. Eu não digo nem para o nosso estado, nem para a nossa região, porque o próprio prefeito ele já esteve em Campos do Jordão, por exemplo, fazendo uma palestra sobre a REURB no município de Brasópolis. Ele já fez uma palestra para uma faculdade de São Paulo sobre a REURB. E o Rafael, que é o proprietário do cartório responsável, né, por isso, ele já foi em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, falando sobre a REURB e cita o município de Brasópolis. Então, a REURB é um caso de sucesso. A REURB vai continuar acontecendo. Então, qual que é a ideia? Que se dê continuidade de onde o atual governo parar. Né? E aí sim, indo para os bairros, para os distritos, para dar continuidade. Até porque, já se fala em regularização, então, regularizando, mas isso também gera arrecadação para o município. Então, não tenho dúvida que a continuidade da REURB não tem nem que se discutir. Pré-candidato, e aí a gente chega já no momento final, né? Eu deixo esse espaço aberto para que o pré-candidato possa fazer as suas considerações finais e também quais são os valores e compromissos que o senhor deseja transmitir para a população que nos assiste. Tá, bom, primeiro, eu queria agradecer o convite, né? É um convite legal, uma coisa perfeita, assim, com regras, né? Bem definido, bem determinado. Então, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Claro que eu posso ter não passado alguma informação que eu tinha pensado, alguma coisa mas não vai faltar tempo, até porque nós temos um grande período de pré-campanha e depois um período na campanha, então talvez o que eu não foi falado aqui dê tempo ainda de informar, mas primeiro agradecer o convite, né? Segundo, que eu queria deixar assim, como eu falei um pouco da minha vida, e eu não citei o meu pai, né? Eu sempre me espelho no meu pai, eu falei que eu perdi meu pai em 1981, então eu tinha 14 anos, mas os ensinamentos que ele me deixou de ser uma pessoa correta, de ser uma pessoa responsável, de ser uma pessoa comprometida, isso eu trago para a minha vida. Mesmo eu tendo perdido, eu com 13 para 14 anos, então, né, no eventual governo, é o que eu ofereço para o município. Esse comprometimento, essa seriedade, essa responsabilidade. Então, são duas coisas importantes para mim, né? A montagem de uma equipe técnica sem rifar cargos. Então, assim, a ideia, nós não estamos, né, para um eventual governo oferecendo cargos para ninguém. A escolha vai ser técnica, como o Carlos fez. Eu me espelho nisso mesmo, porque a equipe do Carlos pode ser a que dê mais sorrisos, mas é técnica, ela resolve as coisas dentro da lei. Então não se tem, ninguém rifa cargo, né? Se eu te prometo um cargo, eu troco você por não sei quem, isso nós não estamos fazendo. Então eu acho que é a montagem técnica. E aí eu tenho que ter esse elogio que eu deveria ter feito antes, a qualidade dos colaboradores na prefeitura. Não só na educação, eu posso dizer com tranquilidade na educação, mas nas outras áreas, né? Obras, saúde, são profissionais da maior qualidade. Então, assim, trabalhar com uma turma dessa é formidável, sabe? É uma coisa que dá muita alegria pra gente, porque os meninos, a turma é comprometida mesmo e trabalha, então eles são bons. Então, montando uma equipe técnica, tendo bons colaboradores, eu acho que dá pra gente, né? Falta alguma coisa?
Ah, tá. Aí faltou, que eu acho que eu deixei para o final, eu tenho ainda 16 minutos, talvez eu não fale tanto, mas assim, eu queria nesse momento agradecer a doutora Marlene. Quando a gente começou essa pré-campanha, né, assim, faz pelo menos uns 2 meses, nós estivemos na casa dela, e ela, com meia hora, ela aceitou vir com a gente participar, né, dessa pré-candidatura, essa pré-campanha. Por quê? Porque os mesmos sentimentos que eu tenho de família, né, de responsabilidade, de amor à nossa cidade, ela tem. Então, essa dupla que até há pouco tempo atrás poderia ser uma coisa meio assim, né, fora do padrão, porque ela tem a vida dela, eu com a minha, a gente mal se comunicava, né? Eu fui para morar fora, ela ficou aqui e tal. Mas assim, deu tão certo, né? Eu da educação, principalmente, ela da saúde, né? Então, assim, a obrigação que ela tem com a saúde, né? A sensibilidade que ela vai ter para cuidar das coisas da saúde, para mim vai ser essencial. Os 30 e tantos anos que ela tem, eu não sei se estão mais de 30, mas o tempo que ela tem na saúde, ela vai ajudar muito o nosso município, o olhar dela para, né? Então, assim, eu tenho que agradecer, eu tenho que dizer da felicidade de estar com ela, né, nessa pré-campanha, porque, assim, eu acho que a cidade tem muito a ganhar, né? O compromisso dela, o meu compromisso, a seriedade dela, a minha seriedade, sabe? A responsabilidade dela e a minha, eu acho que casou. Então, nesse momento, esse agradecimento é importante, e eu conto muito com ela para a gente fazer esse governo, né? Prefeito, vice-prefeito, a equipe técnica bem formada, para que a cidade ganhe. Hoje, né, a cidade tá num caminho legal. A gente sabe que a cidade melhorou, a cidade, né, evoluiu muito, mas é dar essa continuidade, dar essa sequência nesse trabalho, que eu acho fundamental para o município. Eu acho que não. É o caminho, acho que esse é o caminho. Então, eu agradeço muito nesse final de. Ainda tem um tempinho, mas talvez não use todo o meu tempo, né? Mas é fundamental a presença da Marlene junto nessa pré-campanha e no futuro eventual governo. Acho que é isso. Ela tem mais alguma coisa? Eu fui um pouco rápido, mas eu acho que eu quis passar, o que eu quis deixar para a população, eu acho que é isso. Né? Estamos abertos aí para conversas, né? A campanha vai ser 45 dias, então lá na frente a gente vai conversar mais, mas estou disponível. Acho que é isso. O candidato ainda tem 13 minutos, caso queira falar mais alguma coisa. Ou tá? Deixa eu só perguntar para minha assessora se tem mais alguma coisa que eu não falei, independente da área, assim, de. Acho que tá. Deixa eu só. Então, já assim, né? O tempo tá aberto para que possa tratar mais algum assunto ou queira. Queria falar assim. Então, eu vou voltar um pouquinho, é uma falha minha. A educação, porque é a minha área. Então, eu tenho mais 13 minutos, vamos lá. Eu falei das várias reformas, eu falei da infraestrutura que foi melhorada em todas as escolas, sem exceção, algumas mais, algumas menos, mas duas situações que aconteceram, né, que aconteceram durante a gestão, foi a criação da Abrace. Hoje a Abrace, ela tem um investimento da prefeitura de próximo de R$300 mil ano. A Abrace hoje faz aproximadamente 800 atendimentos por mês. Fisioterapeuta, psicólogos, TO, psicopedagogo. Então, assim, o benefício que a Abrace trouxe para as crianças, para as famílias, né, não tem dinheiro que pague. É claro que tem famílias que não são atendidas. A dificuldade de se arrumar uma TO que seja, né, é difícil demais, uma fono, absurdamente difícil. Então, a Abrace tem uma lista de espera, sim, né? Mas muitas crianças são atendidas, muitas famílias são atendidas. Então, a manutenção da Abrace é essencial, né? E fora o acolhimento que os servidores, que os profissionais da Abrace fazem com as nossas crianças. Isso não tem dinheiro que pague, né? Claro que a ideia é continuar ampliando o apoio, isso eu não tenho a menor dúvida, né? Para você aumentar o atendimento, não tem como não aumentar o investimento, mas é essencial que se faça isso para que a gente consiga atender um número maior de crianças. Hoje, as crianças atendidas na Abrace são as crianças que estão dentro da faixa do ensino público, do ensino municipal, de 4 a 11 e 12 anos. A partir daí já não são mais atendidas, mas durante esse período são 800 atendimentos mês. Então, a Abrace é sensacional. E a criação da equipe técnica a gente chama de equipe técnica, mas existe uma lei que obriga que se contrate psicólogos
psicólogo e assistente social na educação. Então, hoje na Secretaria da Educação, nós temos 2 servidoras da maior qualidade que ajudam nesse trabalho, no acolhimento, na ajuda mesmo com essas crianças. Então, dois eventos que aconteceram na educação foram formidáveis para a melhoria desse. Eu vou priorizar o acolhimento. Claro que tem outras situações, né? Mas o acolhimento para as famílias, isso não tem dinheiro que pague, sabe? E a manutenção disso não tem a menor dúvida da importância. E aí, eu acho que eu deixei de falar também na hora da pergunta da educação, que aí é minha praia, eu tenho que pesar um pouquinho mais, é que além da infraestrutura das reformas, foram feitos, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Escola Nacional Aparecida de novo. Quando eu entrei em agosto de 2019, os alunos da Escola Municipal Nacional Aparecida iam assistir a aula de informática no grupão. Então, o que a gente fazia? O ônibus parava na porta da escola, levava o primeiro ano. Deixava o primeiro ano enquanto era uma aula por turno. Levava o primeiro ano, voltava a buscar o segundo. A hora que ele descia para levar o segundo, trazia o primeiro de volta. Isso durou até a pandemia. Nesse período da pandemia, nós trocamos os computadores das escolas. Então, atualizamos os computadores. Foram comprados 60 computadores, 12 para cada escola. Então, até nisso, né, foi esse ganho, essa maravilha que aconteceu na Escola Nacional Aparecida. Nós colocamos 12 computadores na Escola Nacional Aparecida, então as aulas hoje são lá na escola. É mais um benefício. Quando eu entrei, a gente tinha 4 supervisores na rede municipal de educação. Então, vou dar um exemplo de um supervisor, não vou citar nomes, mas o supervisor ele fazia a escola de Cruz Velha, na escola de Bom Sucesso, Luminosa e uma escola, 5º ano, todas as escolas. Então, ele ia uma vez por semana em cada escola. E no momento que era uma sexta-feira, um feriado, nessa sexta-feira o supervisor não iria, ele só ia na outra semana. Então, ele ficava 15 dias sem estar lá dentro, conversando com professores, ajudando, vendo os problemas, trazendo soluções. Então, isso, no momento, e eu fui muito cobrado sobre isso. Então, no ano eu vou chutar aqui 22, 23, nós conseguimos colocar um supervisor por escola. Então, hoje, cada escola tem o seu supervisor. Isso foi um ganho muito grande para todas as escolas, não tenho dúvida. E a última coisa que eu estava lembrando é que a primeira cobrança que me fizeram lá tem mais 8 minutos. A primeira cobrança que me fizeram lá, na primeira reunião que eu fiz com os supervisores e diretores das escolas, que foi o estabelecimento da lei dos 2/3. É uma lei que tem um número 9.000 alguma coisa, né? Mas o resumo dessa lei é o seguinte, que o professor fica 2/3 do horário dele, das 25 horas que é a carga horária do professor, dentro da escola com alunos, depois ele fica 1/3 com 100 alunos na escola, e metade desse 1/3 100 alunos na escola e metade desse tempo em casa fazendo a sua atividade, correção de prova, preparação de aula e tal. Isso até 2019 não acontecia. Então, o professor ficava todas as aulas sem descanso. Ele dava as 25 aulas. A primeira cobrança que foi feita, a primeira solução que nós encontramos foi essa. Nós respeitamos, a partir desse momento, então, essa lei. Então, hoje o professor, ele fica esse tempo dentro com o aluno e tem esse tempo depois fora de sala para preparar. Então, são coisas que aconteceram na educação, e a última que eu lembrei agora, é a questão do parquinho. Quando eu entrei, quem passa nas escolas, e aí também todas as escolas, sem exceção, nós trocamos todos os parquinhos, um parquinho bonito, novo e tal. Então, quando eu entrei, já estava sendo instalado um parquinho de madeira que gerou muito problema, quebrou, sol, chuva e tal. Hoje nós colocamos também em todas as escolas, sem exceção, um parquinho novo, que é a alegria da criançada. Então, são situações que aconteceram na educação, que parecem pequenas, mas quando você vai vendo o dia a dia, o que melhorou para as crianças, melhorou para as escolas, foi muito bom também. Então, só para lembrar de alguns fatos da educação que eu deixei de falar naquele momento, que eu acho que é importante que seja citado também. Acho que é isso, André. Se faltou depois, eu corrijo numa próxima oportunidade, eu complemento. Então ainda tem 6 minutos e meio. Tá, beleza. Tá tranquilo. Quem sabe no próximo dá 6 a mais de brincadeira. Então, pré-candidato, muito obrigado. Né? E a você que nos acompanhou, né? Agradeço aqui novamente o pré-candidato pela participação e também o respeito às regras estabelecidas. E você que nos acompanhou, meu muito obrigado e nos vemos aí numa próxima. Até lá.
A cobertura das eleições 2024 no Manticast tem o oferecimento de Agropecuária Fonseca, soluções e insumos para o agronegócio. WhatsApp 35 3641 2574. A Agropecuária Fonseca fica na Avenida Jarbas Guimarães Neto, 2525, em Brasópolis. Loja Elétrica SOS Instalações, a loja do Ítalo. Materiais e mão de obra em um só lugar. Telefones 35991427677 ou 999180354 ou ainda 984484091. A loja elétrica SOS Instalações fica na rua Capitão Manuel Gomes, 217, centro de Brasópolis.